que a gente tinha nas últimas semanas, debatido no Sai Jogando. Tem várias situações que a gente pode pensar, né, e pode refletir sobre como esse clima bélico que foi instaurado por parte dos meios de comunicação, de influenciadores são paulinos, da torcida online principalmente, gerou desde muito cedo, na minha opinião, desde o ano passado, uma situação de hostilidade com o trabalho do Zubeldia, que pediu demissão depois da derrota contra o Vasco. E a gente via na expressão dele e até, enfim, né, em outros aspectos do trabalho que o desgaste era uma coisa absolutamente prolongada, né, de muito tempo, e que nessa última semana acho que chegou no limite, assim, um limite em termos de resultado, mas também de como a gente via o time em campo, né, uma coisa completamente apática, esquisita. E eu como defensor do trabalho do Zubeldia, e falei isso várias vezes no Sai Jogando, né, o Henrique também em algum nível se colocava como defensor do Zubeldia, num nível um pouco menor, mas acho que a gente tinha como princípio em comum a ideia de que ele era o menor dos culpados nesse ecossistema completamente podre, né, que rege a política são paulina, não só dessa gestão, né, mas de muitos e muitos e muitos anos, infelizmente. E mais um capítulo assim. Eu não acho, moralmente falando, né, essa questão de já ter um substituto engatilhado, um problema como às vezes é pintado, né? Porque, enfim, em vários clubes acontece isso. Eu acho que seria até natural que haja esse tipo de passo. Mas o fato é que o anúncio do Crespo ele deve ser concretizado antes de dar 24 horas, né, da demissão do Zubeldia. E, na minha opinião, agora falando sobre o Crespo, né, é um caso meio parecido com o Zubeldia, com algumas diferenças, evidentemente, mas ambos envolvem uma situação com a diretoria em que os técnicos serviram de para-raio de muitas questões sem ter diferentemente do que fez o Rogério, sem ter batido de frente e ter exposto os problemas a que eles estavam jogados, assim, jogados aos leões, digamos assim. Porque o Crespo estava lidando com uma situação estrutural de São Paulo terrível, né? E estava lidando com ter concretizado um plano que deu certo. A questão o plano era uma merda, para falar o português claro, né? O plano da diretoria de ganhar o Campeonato Paulista depois de tanto tempo, e assim emendar as férias, e acabar com qualquer período de preparação no início da gestão em 2021, acabou gerando um desgaste no elenco que resultou diretamente na demissão do Crespo, com evidentemente alguns erros da preparação física, né, e alguns erros de escolhas para os jogadores, mas eu também avaliava na época, apesar de fazer algum tempo, né, fazer 4 anos praticamente, que o trabalho merecia continuar, que era uma injustiça, né, o que estava acontecendo. E no caso do Zubeldia, eu acho que um período um pouco maior e algum desgaste bem superior ao que aconteceu com o Crespo, também por culpa dessa situação que eu acabei de descrever, acabam fazendo com que seja até mais justificável a demissão nesse momento, né, se a gente pegar só o caso do trabalho. Mas fato é que a gente tem um ciclo estranho, né? Se a gente para pensar, o Crespo ele não teve pré-temporada quando ele começou no começo da temporada de 21, e agora ele terá uma pré-temporada, né? Nessa intertemporada do Mundial de Clubes, qual o São Paulo não faz parte.
Acho que, em termos de elenco, é um mistério o que vai acontecer, porque eu já vi algumas análises falando que pode ser que seja interessante, porque ele gosta de usar garotos da base, análise meio superficial, né? Assim, mas enfim. Eu vi um cara que fez uma análise um pouco mais profunda, esqueci o nome dele, no Twitter, mas que ele falava sobre as características do jogo do Al Ain, que é o último clube que o Crespo treinou, e falou que não era tão compatível com o elenco que o São Paulo tinha, né? O São Paulo tem um elenco um pouco mais envelhecido e que pode não corresponder ao estilo de pressão que o Crespo faz. A gente vai ver, né, quais serão as escolhas, quem vai ficar no elenco, quem vai ser um pouco escanteado. Tem alguns nomes, né, que a gente até imagina, talvez o Luan possa ser mais aproveitado, talvez algum menino da base, o Rian, que fez gol no jogo do Vasco, possa ser mais aproveitado. Mas é isso. Fica a esperança mínima de que a diretoria do São Paulo trouxe um nome que consideramos todos da bolha são paulina decente, ao menos. Alguns gostam mais, outros menos. Mas fica a clara sensação de um desgaste não da figura do técnico, pelo menos para quem tem um mínimo de cabeça no lugar, né? Não da figura do técnico, seja ele o Zubeldia, o Rogério Ceni, o Carpini até, mas de que se trata de um sistema completamente apodrecido, que dificilmente a gente enxerga uma saída por esse lugar. A gente reza para o FDIC de fato dar certo, a gente reza para que as pessoas que estejam lá tenham um mínimo de discernimento, mas a grande verdade é que esse clube ele é regido, mandado por gente que não presta há muito tempo. E é isso. Tomara que esse ano seja um ano de menos traumas do que